Olá, meu nome é Josiane Rodrigues, sou aluna do curso de Química da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar alguns instrumentos de espectrometria de absorção atômica e um artigo de aplicação da técnica para a disciplina QI 310, Métodos Instrumentais de Análise. Vamos começar pelas cotações. Foram cotados alguns instrumentos utilizados na geração de hidretos fornecidos pela PEC-Elmer. Foi cotado também a lâmpada de xenônio fornecida pela empresa Analytigena. Podemos observar aqui algumas especificações técnicas dos instrumentos utilizados na geração de hidretos. Na figura acima temos um sistema de gestão em fluxo, o FIA-100, para espectrometria atômica, que combina as vantagens do sistema de absorção atômica com geração de vapor frio de mercúrio, geração de hidreto com injeção em fluxo. Ao lado, apresentamos algumas características desse aparelho, como 21 CFR PAT11 compatível, uma profundidade de 41 cm, uma altura de 18 cm, o nome do modelo é o FIA-100, ele não é portátil, o nome da marca do produto FIAS, a garantia de 1 ano, o peso de 11 kg e a largura de 42 cm. Na figura abaixo também trata-se de um instrumento utilizado na geração de hidretos, possui características como profundidade de 12,5 mm, altura de 45 mm, o caminho da luz 10 mm, o material é o quartzo Brasil, o grupo de produtos macro com tampa de PTFE, o volume e capacidade 3,5 ml, uma largura de 12,5 mm. Trata-se da cubeta de quartzo. Foi cotado também o instrumento GPIB, que ele trata-se de um dispositivo de controle do instrumento, que pode oferecer taxas de transferência de dados sustentáveis sem interrupções do microprocessador na transferência de dados. Aqui estão as cotações realizadas para os instrumentos citados, utilizados na geração de hidretos. O FIA-100, valor de R$ 45.134,15, a cubeta de quartzo, R$ 2.127,15, o cabo de R$ 327,70, o GPIB Low Profile de R$ 5.357,75. O imposto estimado é de 45% e o total é R$ 52.946,75. Foi cotado também a lâmpada de xenônio. Aqui apresentamos algumas especificações técnicas, como a lâmpada é acionada por eletricidade do tipo descarga, ela tem alta pressão, ela é utilizada em diversas aplicações, incluindo microscopia de fluorescência, espectrometria de absorção. Ela tem uma luminosidade às vezes muito próximas ou similares à luz do sol, e ela é utilizada inclusive em aplicações na medicina. Aqui está a cotação desse instrumento fornecido pela Analytigena, que saiu no valor de R$ 27.451,97. Tem algumas condições desse fornecimento em reais, como o faturamento é importadora e exportadora de medidores Polymat e Lacta, o prazo de entrega é de 60 a 90 dias após a confirmação do pedido, o preço é valores expressos em reais. A referência foi $1, que valia R$ 3,0337. Esse valor pode variar. Condição de pagamento é contra entrega. O suporte técnico tem equipes altamente qualificadas. O fabricante é a Analytigena, origem Alemanha, a validade de 30 dias e o frete. O equipamento é colocado na Polymat São Paulo ou Polymat Rio Grande do Sul e o frete é por conta do cliente. Além dessa cotação, temos também a cotação de importação direta, que aí essa lâmpada de xenônio ela sai no valor de € 3.677. E as condições para essa importação direta são: o prazo de entrega é de 60 a 75 dias após a confirmação do pedido,
Os preços são valores expressos em euros e a condição de pagamento é 100% antecipado. A instalação e o treinamento é realizado pelo técnico da Polimate. A garantia é de 12 meses por defeito de fabricação do equipamento. O fabricante é a Analectigena, a origem Alemanha, a validade é de 90 dias. O exportador e os dados do exportador para faturamento estão aqui na tela. Comparando os dois instrumentos, os que foram utilizados na geração de hidretos e a lâmpada de Janone, observamos o gerador de hidretos é fornecido pela PEC-EMER. A gente tem um maior número de informações devido a catálogos, sai mais caro, pode utilizar a lâmpada de cátodo oco, uma lâmpada de descarga sem eletrodo, sai no preço de R$ 52.946,75. Já a lâmpada de xenônio, fornecido pela Analectigena, num peso de 2 lbs, um preço mais acessível, tem uma vida útil típica de 2.000 horas, fornece uma substancial emissão contínua com uma estrutura de linhas superpostas e o preço de R$ 27.451,97. Eu escolheria os instrumentos de geração de hidretos pela sua versatilidade. Porém, eles possuem um alto preço. E a gente pode destacar também a vida útil, a vantagem da lâmpada do xenônio é sua vida útil de 2.000 horas. A aplicação foi escolhido um artigo titulado Impacto de exposição a baixos níveis de mercúrio na saúde dos trabalhadores da odontologia. Esse artigo foi retirado da revista Acta Sciential e tem como objetivo avaliar o impacto da exposição ao mercúrio sobre a saúde dos trabalhadores, comparando dentistas e auxiliares odontológicos expostos ao mercúrio pela manipulação da amalgama. A amalgama, como mostrado a foto ao lado, é utilizada em obturações. E aí compara com um grupo de referência, em que eles trabalham em consultórios particulares e que não utilizavam metal em sua rotina profissional. Além disso, a gente vai analisar os dados, incluindo os níveis de mercúrio da urina e a amostra de ar determinados por espectrometria de absorção atômica com vapor frio. Por que a importância dessa análise? O mercúrio é um elemento muito tóxico e cumulativo, e a sua fórmula elementar, ele é um dos mais perigosos. Além disso, a gente pode destacar a grande absorção do mercúrio, dos vapores de mercúrio, que é cerca de 80% do total inalado, e isso representa um sério risco para os seres humanos. A metodologia. Os participantes do estudo foram um total de 29 trabalhadores realizaram essa pesquisa, dentre eles 14 dentistas, 5 assistentes e eram expostos ao mercúrio, e um grupo de dentistas que não eram expostos ao mercúrio, que era um total de 10, que eram chamados de controle. Os profissionais expostos, eles trabalharam numa clínica pública, uma temperatura de 24 graus Celsius, e o grupo de referência apenas trabalhou em seus gabinetes e não utilizaram mercúrio em seus procedimentos. A amostragem e a análise. A urina ela foi coletada após o mínimo 2 dias de exposição contínua em recipiente de 50 ml de polietileno não contaminado e foi coletadas 13 amostras de ar nas salas de tratamento. A metodologia. Para a coleta de amostras de ar de fluxo constante, foi utilizado bombas, como mostrado a figura ao lado, calibradas para uma vazão de 2 litros por minuto de ar acoplada a 2 impingers interconectadas, contendo 10 ml de uma solução 5% KMnO4, é a solução para a captura do mercúrio. O modelo utilizado foi o 224 PCX-R4 SKC 84 dos Estados Unidos, e para as coletas de amostras de urina foram utilizados os impingers. Os níveis de mercúrio na urina e amostra de ar foram determinados pela espectrometria de absorção atômica
do vapor frio, usando o espectrômetro de absorção atômica equipado com 400 fias. Como a gente pode observar também aqui as fotos ao lado, que foram os instrumentos utilizados, fornecidos pela PEC-Elmer. O comprimento de onda da lâmpada de cátodo oco de mercúrio foi de 253,7 nanômetros, a corrente foi de 6 mA e largura de fenda 0,7 nanômetros. Essa técnica de espectrometria de absorção atômica de vapor frio é específica para a determinação do mercúrio, pois ele é o único elemento metálico que está presente na forma de vapor a uma temperatura ambiente. Assim, o método baseia-se na redução, que normalmente utiliza-se o cloreto estanoso ou boridreto de sódio na forma mais oxidada. O mercúrio vapor, que é arrastado por um gás inerte para a célula de absorção, um tubo cilíndrico de vidro com janelas de quartzo. Essas janelas de quartzo é em função do comprimento de onda utilizado, que foi de 253,7 nanômetros. Como o mercúrio ele já chega à célula de absorção na forma atômica, essa não precisa ser aquecida. Daí o nome dessa técnica, que é chamada de técnica de vapor frio. A análise estatística. Foi utilizada uma estatística descritiva para caracterizar os participantes e mostrar a frequência de contaminação por mercúrio na população de estudo. Todas as análises estatísticas elas foram realizadas pelo programa SPSS. Essa imagem demonstra um print da página do programa para exemplificar. Aqui temos os resultados sobre a análise da urina. Amostras de todos os participantes mostraram o mercúrio na urina, tanto dos grupos que foram expostos ao mercúrio, tanto dos grupos que não foram expostos. Embora em níveis mais baixos, a presença do mercúrio foi também detectada na urina de grupos não expostos, como eu já disse, a pesquisa também revelou uma concentração média de mercúrio na urina de dentistas expostos, 4,74 microgramas por litro, 4 vezes maior do que a dos controles, que era de 1,23 microgramas por litro. Todos os outros dentistas e assistentes apresentaram níveis similares de mercúrio urinário, indicando que pessoas expostas a diferentes concentrações absorvem o metal. Temos aqui os resultados da análise de ar. Também nesta análise observamos que há a presença do mercúrio, tanto nos ambientes da clínica pública, quanto nos consultórios odontológicos, onde as pessoas não utilizavam a amalgama. Então, a gente observou que, apesar de 7 dentistas relatarem não usarem essas amalgamas na rotina profissional, o mercúrio estava presente em todas as 15 amostras de ar da unidade de cuidados dentários, mesmo que o material não foi manipulado. Além disso, a concentração média da clínica pública foi 1,9 vezes maior do que nos escritórios de controle. Os níveis de mercúrio no ar e urina mostram associações positivas entre expostos e grupos de controle. Embora o mercúrio fosse encontrado em todas as amostras de ar da unidade de assistência odontológica, os níveis foram inferiores a esses limites considerados seguros para a saúde ocupacional. Desenvolvimento de alternativas de materiais restauradores oferecendo qualidades tais como a força, durabilidade e baixo custo da amalgama contribuirão para diminuir a exposição. Essa quantidade de mercúrio encontrado no ar, ela tem alguns fatores que podem afetar, como temperatura, a ventilação, a forma que foi coletado. Então, isso pode variar. Nessa tabela 4, foi apresentado a mostra os sintomas neurocognitivos e cognitivos apresentados por ambas as populações expostas, tanto do grupo controle quanto do grupo que foi exposto diretamente ao mercúrio.
Como a meia-vida biológica do mercúrio do tecido cerebral é de cerca de 1 ano, os indivíduos expostos ao mercúrio durante muitos anos permanecem mais tempo sob a ação neurotóxica do metal após a exposição. Aí fica aí um cuidado aos profissionais dessa área para ter essa atenção com o mercúrio. Conclusão. Apesar das boas condições de trabalho, a amalgama resultou em um tratamento biológico e ambiental onde tinha contaminação por mercúrio. Então, portanto, a gente pode observar que o uso da amalgama com a presença do mercúrio pode ser prejudicial para a saúde dos trabalhadores que trabalham nessa área, mesmo quando os níveis de mercúrio na urina e no ar no local trabalhado estão dentro da faixa de referência. Outra coisa que podemos destacar são as vantagens da técnica utilizada.